Meu primeiro carro. Vou contar para vocês como eu comprei o meu primeiro carro sem um centavo no bolso e sem saber dirigir. Pode pensar assim, ai, Roberleia, mas comprar o primeiro carro é tão comum, hoje em dia, né, comprar um carro, é tão fácil comprar um carro. Mas pense que há mais de 20 anos atrás, não era fácil. Você não tinha financiamentos como você tem hoje, você não tinha recursos como você tem hoje, né? Então eram escassos, limitados. Eu não tinha na minha cidade, por exemplo, uma concessionária que vendesse um carro, eu tinha que comprar fora. Então, assim, são várias situações. Vou contar para vocês, então, como foi que aconteceu. Eu estava fazendo aniversário nesse ano aqui, não vou contar o ano, né, mas faz mais de 20 anos atrás, você vai mais ou menos calcular a minha idade. Eu estava fazendo aniversário e aí eu intencionei que eu ia me dar um carro de presente no próximo aniversário. Eu intencionei, mas eu não só intencionei, como deleguei alguém para encontrar o carro para mim. Na época, eu deleguei, né, para o meu cunhado, Debona, casado com a minha irmã Roseli, porque ele conhecia bastante gente que comprava, vendia, enfim, né, fazia essas movimentações, e eu entendi que ele podia ser a pessoa que podia me ajudar. Aí eu falei para ele, Debona, no próximo aniversário eu vou me dar um carro de presente, e você é a pessoa que vai encontrar o carro para mim. E ele falou, ok. E aí eu esqueci daquilo. Porque naquele dia, a sensação que eu queria, que assim, que o carro ia me trazer essa sensação de liberdade, de eu poder ir e vir aonde eu quisesse, de criar, de, sabe, a sensação de poder mesmo. O carro me trazia muito isso. Meu pai tinha carro, mas a gente era em 5 irmãos, então meus irmãos, os dois homens na casa, né, são 2 irmãos e 3 irmãs, eles já dirigiam, né, então eles sempre usavam o carro, mas nós ainda não sabíamos dirigir, né. A minha irmã mais velha já sabia, eu não sabia ainda. Então, era essa sensação que eu queria, de poder ir e vir a hora que eu quisesse, aonde eu quisesse. E aí eu intencionei e esqueci aquilo. Passou o tempo e perto do meu aniversário, no próximo ano, o Debona chegou e falou para mim: achei teu carro. E aí que começa a história, realmente, que eu quero que você perceba como que ela se conduziu, né? E por que que eu trouxe ela para você. Passou quase um ano e eu não me preparei. Eu não fiz a carteira, né? Porque na época não tinha autoescola ainda na cidade, né? Logo depois que eu comprei o carro, a autoescola entrou. E eu não guardei dinheiro. Então eu intencionei, mas eu não agi para ter aquele bem da forma como eu tinha intencionado lá atrás. E aí, quando ele falou aquilo, o que que você pensa? Eu não tenho dinheiro. Então, esquece, Debona, eu não tenho dinheiro. Só que eu fiz o contrário. Eu falei, ok, qual que é meu carro? Então, primeiro eu quis saber qual que era o meu carro, né? Que é essa foto que eu coloquei para vocês ali. E aí, o que que aconteceu? Ele me falou, tem que dar tanto de entrada, pode parcelar o tanto. Na época não tinha nem contrato, né? A gente nem assinava contrato, era de palavra mesmo, né? Era conhecido dele, uma pessoa conhecida dele. E aí eu falei, ok. E aí eu me virei para emprestar o dinheiro da entrada e parcelei o restante. E o que que aconteceu depois? Eu paguei muito mais rápido do que eu tinha feito o parcelamento, porque eu me movimentei para gerar aqueles recursos. E a minha irmã, daí comprei o carro, tal, a minha irmã trouxe ele de União da Vitória para Bituruna, né? Porque o carro foi comprado em União da Vitória. E aí sim eu comecei a aprender a dirigir. Então, por que que eu trago essa história para você hoje? E é aí que eu quero chegar. E quando a gente não tem consciência de como a nossa mente funciona, como são as leis do universo, às vezes a gente perde oportunidades por achar que a gente não tem recurso. E o recurso não é o determinante. O determinante é o que está na sua mente, e aí o que você traz na sua mente como verdade para você. Então perceba que eu tinha uma intenção clara, e isso é a primeira coisa que a gente tem que trazer para a nossa realidade, ter intenção clara. Se movimentar para aquilo que isso aconteça, né? E aí assumir todas as consequências daquilo que nós escolhemos. E muitas vezes a gente vai ter na nossa mente bloqueios que vão fazer com que a gente se auto-sabote, que a gente não corra atrás dos nossos sonhos, dos nossos desejos.
porque eu tenho lá memórias, eu tenho histórias que me trazem medo, sofrimento, que lembram escassez, que lembram dificuldade. E aí eu perco oportunidades por causa disso. E aí eu trouxe essa história para você, para que você perceba na sua vida quais escolhas que você fez totalmente diferente do que a maioria, o padrão faria. Que você saiu fora dos teus medos, das tuas limitações e fez algo totalmente diferente e foi muito bom. Gerou muita alegria, muito prazer para você. Te empoderou, que foi isso que eu senti, empoderamento, a autoconfiança em mim mesmo, a autoconfiança que eu podia fazer. E também pode perceber que em algumas escolhas você fez ou deixou de fazer, você poderia ter agido diferente. E tá tudo certo, porque foi a consciência que você tinha naquele momento. Mas o que a gente quer trazer aqui agora? A nossa consciência de que hoje nós podemos entender como a nossa mente funciona, nós podemos entender as leis do universo e nós podemos trabalhar para liberar o que nos atrapalha em conseguir os nossos objetivos e em criar objetivos, porque às vezes eu estou tão na dor e no sofrimento que eu nem crio objetivos para minha vida, eu nem tenho alvos, metas para minha vida. E pode ser que em alguma área da sua vida você esteja muito bem resolvido, com tudo muito claro, com tudo muito fluido e harmônico. E tá tudo certo. Como pode melhorar? Faz a pergunta. Mas olhe para aquela área que você está sofrendo, ou que tem alguma dor, ou que você está passando por escassez, ou que você está trabalhando só para pagar as contas no final do mês. Olhe para isso, porque tem alguma coisa na sua mente que está te bloqueando e você está se auto-sabotando. Você não é isso, você pode ser mais que isso. Então, essa é a minha história. Eu espero que seja contribuição para vocês, tá? Compartilhe essa história com mais pessoas, com amigos, para que também eles tenham esses insights, essas percepções, que às vezes a gente faz umas coisas que parecem muito louca, mas que é muito certa, que não é errado. Pode ser errado pelo julgamento do outro, mas você fez a escolha certa. E é que trouxe mais alegria e prazer para você. Então curta, compartilhe, por favor, compartilhe, para que as pessoas possam também acessar essas consciências, né, esses insights. Espero que isso tenha sido contribuição para você. Comente comigo ali se você fez algo muito diferente, muito novo, né? Ou uma escolha que parecia muito maluca e que deu muito certo. Vou ficar bem feliz em ler essas mensagens. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Fica bem, paz e luz. Eu sou Roberleia, mentora pessoal e financeira e terapeuta quântica. Um grande abraço.